começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou a Lana. Eu sou o Fauner. E eu sou a Vitória mais linda. Não é não. Mas enfim, É hoje sim. nós vamos falar sobre filhos adotivos. O que é ser um filho adotivo? Da onde veio esse negócio? Eu não sei de onde veio esse negócio de filho adotivo. Mas o que é filho adotivo? Por que é adotivo? Da onde é? Mas tem que explicar, né, Alana? E aí? Como é ser adotado? Você quer começar falando, Fauner? Não, o filho adotivo é aquele que teve a oportunidade de ganhar uma nova família, quando você não tinha uma, por inúmeras circunstâncias, e aí essa família te adotou, né? Ela te pegou pra ela. Então, tipo assim, o cuidado que você não teria, o amor que você não teria, a instrução que você não teria pelos seus pais, você acaba recebendo de outras pessoas que Deus preparou para cuidar de você, né? Então, esses dias esses dias eu estava assistindo um filme e a moça descobriu, né? Ela já era maior de idade e ela descobriu que ela era adotada, né? E aí ela ficou super chateada, ficou super triste, porque ela passou naquele momento a conhecer um sentimento que ela não conhecia, que era o sentimento de rejeição. Então, muitas vezes, a pessoa que ela foi adotada, ela carrega no seu interior essa marca de rejeição. Ela carrega no seu interior, tipo, mas por que os meus pais não quiseram? Ou então, muitas vezes, no caso de falecimento dos pais, mas por que os meus pais faleceram? Entendeu? E é muito engraçado, né? Porque esses dias eu tava assistindo Frozen com as crianças, né? E elas passaram por isso, né? Elas passaram pela perda dos pais. Se eu tô falando do Frozen, né? Quando a gente fala do Frozen. Todo mundo sabe que é. Eu acredito que a gente não conhece, porque é surpresa. Então, quem não conhece, assiste o filme. É um filme muito legal, de família, entendeu? Então assista. Um filme para você assistir em família é maravilhoso. E aí, muitas vezes nós como seres humanos, a gente acaba olhando as coisas da perspectiva ruim, né? Então uma pessoa que foi abandonada, ela acaba se esquecendo que ela teve a oportunidade de ganhar uma família, né? Que Deus preparou uma família nova para ela, entendeu? E aí ela acaba só vivendo a parte de tipo, os meus pais não me quiseram. Os meus pais morreram. Por que Deus levou os meus pais? Entendeu? E aí a gente acaba esquecendo muitas vezes que a gente não tinha pais e que Deus preparou pais novos pra gente. E que nos cuidaram e que nos instruíram. Entendeu? E às vezes até te deu um suporte maior que a sua família não podia te dar. Então, quando a gente fala de adoção, né, e existe esse processo de adoção, né, e hoje tem algo que eu acredito que seja muito pior, que são órfãos de pais vivos. Entendeu? Então, pior, porque a pessoa que perdeu os pais ou que os pais não puderam criá-las e deu para outra pessoa criar, mas às vezes a criança, na condição de órfão de pai vivo, ela vive na mesma casa que os pais, ela tem comida, tem alimento, mas ela acaba sendo órfã do cuidado dos pais. Então ela tem que se cuidar sozinha, ela tem que fazer tudo sozinha, ela não recebe uma palavra de incentivo, não recebe uma palavra de apoio,
né? E ela acaba convivendo numa casa onde ela não recebe aquilo que ela precisava, porque uma criança, ela precisa receber o suporte dos pais, ela precisa receber o ensinamento, ela precisa receber muitas vezes até a bronca, né? Que é para a formação do caráter, ela precisa receber o amor, o cuidado, entendeu? Precisa receber a instrução, então chegar lá o pai fazer uma lição de casa. E aí esses dias uma professora postou no Instagram que ela escreveu um bilhetinho para a professora e falou: professora, me desculpa, eu não consegui fazer a lição de casa porque eu não tinha ninguém para fazer a lição de casa comigo. Entendeu? Então essa é a condição do órfão, daquele que os pais não estão presentes ou que não puderam criá-los, e tem o órfão de pai vivo. E ambas as condições, elas geram um sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, a carência na alma, né? Você falou do Frozen, eu lembrei. A primeira coisa que a Ana fez quando o príncipe deu um pouquinho de atenção pra ela foi arranjar alguém que amasse ela, né? E tanto que quando a gente vê a música Muitas Portas se fecharam pra mim, sem razão. De repente eu encontrei você. E, tipo, do nada. Ela acabou de conhecer a pessoa, já é o amor da vida dela, a pessoa que vai salvar ela de todos os problemas. Quando, infelizmente, quando a gente perde alguém, quando a gente é rejeitado, acaba tendo uma carência na nossa alma. E qualquer pessoa que chega perto, que dá um pouquinho de atenção, a pessoa já acata. E o problema é que a maioria das pessoas que dá esse pouquinho de atenção e a pessoa faz como se fosse a melhor coisa do mundo, é uma pessoa ruim. Sim, é verdade. E a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitas crianças que são abandonadas pelos pais nos orfanatos, né? Pessoas que os pais faleceram, os pais são drogados, os pais não quiseram cuidar da criança, e a gente vê eles aonde? No orfanato, onde tem muita carência, né? Crianças que infelizmente não conseguem ser adotadas por causa do tempo que elas têm, a idade que elas têm, que já não é mais tão favorável para as pessoas que procuram adotar. E aí o que acontece? Vem muita tristeza, muita amargura, muita dor no coração, e qualquer pessoa que chega para cuidar, elas ficam agressivas. Elas não querem receber o amor, porque elas não conhecem que amor é esse. Quando a gente é adotado, isso a gente já pode dar o próprio exemplo do Deus maravilhoso, que Jesus veio na Terra para adotar não, veio para o... É que eu falei errado. Ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitou eles. E aí, porque eles rejeitaram, hoje a gente pode ser chamados de filhos de Deus. Porque a gente pode conhecer Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Então, até a gente a gente também é adotado. Se for falar assim, nós somos filhos, mas também somos adotados por Jesus. Nós recebemos o carinho dele, o amor dele, a compaixão, a misericórdia. Ele é um pai que ama, que corrige, que ensina. O próprio apóstolo Paulo fala, né, que nós somos adotados por aquele que nos ama. O próprio apóstolo Paulo fala, né, que nós somos adotados por aquele que nos amou, né? É verdade. E aí eu fico pensando às vezes, eu não sou adotada por Jesus, que foi a pessoa mais maravilhosa da vida, porque eu acho que eu não mereço, na verdade eu tenho certeza que eu não merecia tudo aquilo que o Senhor me proporcionou, a família que eu tenho, o emprego que eu tenho, tudo isso foi o Senhor que me deu, por amor à minha vida, não me menosprezando, falando, nossa, não mereço nada, mas é porque realmente, na condição de ser humano, nós somos pecadores, e pela graça o Senhor ama as nossas vidas. E eu vejo, quando a gente fala de adoção, eu fico muito emocionada, porque quando eu conheci, eu não sabia, gente, que tinha pessoas que eram adotadas. Na minha vida, eu achei que o Palmeira era meu irmão, tipo, de sangue. Eu falei, mas quando que ele nasceu, mãe? Não sabia quando ele tinha nascido, eu não vi ele nascendo. Por quê? Primeiro porque eu não existia. Até porque o irmão mais novo não vê o irmão mais velho nascendo, né? Sim.
Mas na minha cabeça, eu já tinha visto foto da minha mãe grávida do Luciano. Eu falei, mas cadê a foto do Fauner? Aí eu descobri que ele era adotado. Eu falei, gente, não parece. Pode ser besta, mas é que realmente branquelo, Fauner negão, não parece. pra mim não parecia. Por quê? Porque o amor era o mesmo. O que a minha mãe derramava sobre a vida dele, o jeito que a minha mãe tratava ele, era a mesma forma que ele me tratava. Então eu não conseguia ver diferença. Falei, ele realmente é Essa filho. parte não tinha diferença. Mas assim, você falar que não tem diferença. O cara de 2 metros. Na família dele O também. Fauner sempre foi do tamanho do mundo, a gente tudo pequenininho. Mas eu achei, por quê? Porque não tinha diferença de tratamento. Então eu falei, caramba, ele é meu Tratamento. irmão mesmo. Hoje eu sei que ele é adotado e o sentimento não mudou. Continua da mesma forma. E graças a Deus, hoje eu tenho 2 sobrinhos. Obrigada, Fauner. Muito obrigada, porque eu amo ter sobrinho. Obrigada, meu Jesus. Mas assim, a gente vê a importância da adoção que foi na vida do Fauner. Hoje, graças a Deus, ele é casado, ele tem dois filhos maravilhosos, ele tá na presença de Deus, ele tem um relacionamento com o Senhor. E onde ele aprendeu isso? Com a família adotiva dele. Eu vejo que nós, como cristãos, não acho que tipo, é uma obrigação. Mas se a gente pudesse, pelo menos, adotar uma criança que tá nos orfanatos, que já passou da idade, eu sei que é difícil o tratamento, de ensinar, a adaptação, eu sei que vai ser muito difícil, mas é uma vida que pode conhecer Jesus. É uma vida que pode ser transformada assim como o Fauner foi. O Fauner foi adotado com 14 anos. Que eu achei que ele era... Mas enfim, hoje eu sei que não. Mas assim, com 14 anos ele conheceu uma família que conhecia Jesus e através disso ele conheceu Jesus mais de pertinho. Claro que ele foi para a igreja, mas foi o relacionamento dele que ele tinha com os meus pais. Conta pra ele, Fauner, como que foi? Foi com Era 14, 14. né? Eu aprendi valores de família, entendeu? Eu aprendi como que a família deve se comportar um por outro, entendeu? Eu aprendi que família é um pelo outro, entendeu? Porque de onde eu vim era cada um por si, entendeu? Você comeu, não comeu, não come mais, entendeu? Então, exatamente. Entendeu? Então, tipo, cada um tinha as suas coisas. Então, se você comprou suas coisas, é sua. Se você não comprou, Você não tem. você não tem. Entendeu? E aí, quando você vai num ambiente onde é um ambiente com valores e princípios de uma família mesmo, não tem essa. Entendeu? Você vai lá, você compra um para cada um e um de acordo com o que cada um gosta. Ah, ó, a Vitória gosta de uva, a Sara de morango. Então compra um de uva para Vitória, um de morango para Sara, sabe? Então eu fui aprendendo isso, entendeu? Aprendendo a abandonar, e foi um processo até muito difícil, abandonar o individualismo para viver no coletivo, entendeu? Porque a família é o coletivo. Dentro de uma família não tem o individual. Dentro de uma família, eu quero e eu não quero. Dentro de uma família, todo mundo faz o que precisa fazer. Entendeu? Dentro de uma família não tem, já pensou? Uma mãe fala, hoje eu não quero fazer comida, não. Não, se a mãe tem filho pequeno, as crianças precisam comer e tem que fazer. Hoje eu não quero te dar leite no peito, não. Se vira aí, vai tomar água. Não, a mãe, ela vai lá e ela dá. Entendeu? Muitas vezes até com o peito machucado, com o peito todo rachado, na carne viva, ela vai lá e dá. Ela vai lá e dá. Eu tô falando isso porque no começo da amamentação é assim. A Luna falou, e aí a criança vai lá e morde. Não, no começo ela não morde. Não, mas é verdade. Entendeu? No começo da amamentação é assim, depois vai acostumando, né? Mas mesmo assim, a mãe tá lá sentindo dor e a criança pegando e ela... É tanto que surgiu uma nova profissão, gente, que é muito bem remunerada, que são como é o nome? As mulheres que dão aquela aula de amamentação. Eu esqueci o nome pra elas, mas eu esqueci. eu não sei. Eu sei qual que é, mas eu sei qual que é. Isso. Gente,
está sendo muito bem remunerada essa função. Já por essa questão de a criança de ser dolorido, da criança não saber também, a mãe não sabe o que está fazendo, a criança não sabe o que está fazendo, alguém tem que vir ensinar, alguém com experiência. Exatamente. Então, então você vê ali, tipo, é o sacrifício, né? Eu não, tipo, pela mãe mesmo, tá doendo? Eu não, entendeu? Mas aí pelo amor que ela sente, ela vai lá e cede mais. E eu fui aprendendo esses princípios, esses conceitos de família que eu não conhecia, entendeu? Olha, que dentro de um casamento não tem meu e seu dinheiro. Não, o dinheiro é de todo mundo. E eu aprendi isso lá atrás. Não, o dinheiro é da casa, é da família. Entendeu? Você vai fazer tudo o que precisa fazer. E aí, se sobrar um dinheiro, você compra um tênis. Se sobrar um dinheiro, você compra uma camisa. Só que lembrando que você é homem. Então é assim, você vai comprar pra você quando todo mundo já tiver. Não dá pra você comprar pra você e o filho ficar sem. Entendeu? Então, isso é o que? É família, é você se doar pro outro, né? Então, nesse processo de adoção foi onde Deus me estruturou para ter uma família. Entendeu? Lógico que é tudo? Não, que tem coisa que é só na prática mesmo, né? Tem coisa que é no dia após dia. Mas o conceito e os princípios foram passados. Então é assim, vai ser algumas coisas diferentes, mas o princípio é o mesmo. É verdade. Aí a gente vê a importância da família cristã nesse meio da adoção. Ai, Via, eu não tenho condições. Amém. Se o Senhor tocar no seu coração, que você adote uma criança. O meu sonho é adotar uma criança. Ai, mas você vai adotar nenenzinho? Não, eu oro para que o Senhor me dê a fertilidade para ter 2 neném, né, na barriga. Gêmeo? Não, gêmeo não. Apesar que se vir gêmeo já vem uma gravidez só, já tá bom. E aí, eu adotar uma criança ou um adolescente, aquilo que o Senhor me direcionar, que o Senhor toque no coração do Cláudio, porque já tocou no meu, porque é o meu sonho. Quando eu descobri, tava com 16 anos quando eu descobri mais a fundo, né, sobre o que acontecia com as crianças depois que elas faziam 18 anos, porque eu descobri que com 18 você é maior de idade no Brasil. Falei, tá, eu com 18 anos dependia da minha mãe pra tudo, mesmo com 18 anos. Eu precisava comprar alguma coisa, eu comprava com o dinheiro da minha mãe. Tinha o meu dinheiro, mas era muito pouco pra comprar tudo que eu precisava. E aí eu fui ver uma reportagem e a menina falou que com 7 anos ela teve que decidir se os irmãos dela podia ir para uma família para ser adotada, porque ela já tinha passado da idade. E ela autorizou que os 2 irmãos dela fossem adotados e ela ficou até os 18 anos. E depois o que aconteceu? Ela foi pra rua. E eu falei, Deus, como que a gente faz? Como que pode? Gente, eu sei que eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que arranjar um emprego, eu já estava preparada, um pouquinho que seja. E eu falei, Deus, eu tenho 16 anos e eu sei que eu preciso estudar. E ela foi pra rua, e foi pela graça de Deus que hoje ela tem uma casa. Foi pela graça de Deus que ela hoje tem uma família. Mas ela foi parar na rua antes de ir. E eu vejo a necessidade e a carência do Brasil da gente cuidar dessas crianças. Porque por mais, tem 18 anos, mas se a gente pudesse alguma coisa para que elas não tivessem esse sentimento de rejeição. Eu sei que é difícil por ser um órgão do governo, mas se a igreja se juntasse como um corpo e fosse cuidar dessas crianças de verdade, levar a palavra do evangelho, levar o amor, tratar dessas vidas, ensinar a parte profissional também, ensinar as profissões, apresentar as profissões que tem no Brasil, pegar um profissional para falar. Nossa, ia ser maravilhoso preparar essas crianças para o ambiente do trabalho, ensinar elas a trabalharem, ensinar elas a guardarem dinheiro, falar sobre investimento. Com 18 anos ela não estaria na rua. E aí despertou em mim com 16 anos, eu falei, Deus, se eu puder, se o Senhor me der condições, eu queria ter um orfanato para eu poder cuidar dessas crianças desse jeito que o Senhor me mostrou. E
ainda não tenho projetos, está só nos meus sonhos, nas minhas orações, mas eu creio que um dia eu vou fazer parte, nem que seja para ajudar alguém, né? Para que as crianças possam ter um crescimento. E aí começou o amor pelas crianças, olhar pela vida das crianças e falar assim, cara, graças a Deus que tem pai, mas vamos ensinar os pais porque eles ainda estão errando. Mas assim, não com caramba, esse pai não sabe fazer nada, mas é porque o pai também não sabia. E aí o Senhor começou a falar assim, Vitória, eles são órfãos de pais que estão vivos. Por quê? Porque o pai está muito preocupado com o trabalho. O pai está muito preocupado com a vida dele e esqueceu que a criança precisa do amor paterno, precisa do carinho, precisa da atenção. Vamos, filho, jogar um futebol. Vamos assistir um filme juntos. Gente, meu pai era muito chato. Eu falava assim, você é muito chato, você não deixa eu fazer nada. Mas graças a Deus que ele não deixava fazer nada, que ele me chamava para fazer as coisas com ele. Porque eu assisti filmes muito legais, várias vezes o mesmo. Mas foi muito legal. Eu tenho lembranças. Eu tenho lembrança do carinho do meu pai, da minha mãe parando para arrumar meu cabelo, me maquiando, botando roupa bonita. Eu adoro. Hoje eu replico na minha irmãzinha quando a minha mãe não pode. Mas são coisas que são feitas porque o pai não ficou o dia inteiro no celular, ocupado com o trabalho. Pode trabalhar, gente, por favor, trabalhe, mas cuide da sua família. No tempo livre, né? Sim. Você vai lá, se assiste um filme, você leva pra viajar, entendeu? Pinta um desenho, faz gincana, faz O pouco que você dinâmica. entrega para sua criança já é muito para ela. Exatamente. Então, assim, às vezes, não tem dinheiro pra fazer, gente, não precisa de dinheiro, entendeu? A criança, ela é aquilo que a gente ensina. Então, se você ensina a criança a ser materialista, você sempre vai precisar de dinheiro. Mas se você ensina seu filho a ser simples, você não precisa de dinheiro. Entendeu? Esses dias as crianças pediram para imprimir uns desenhos lá. Aí tem uma impressora lá em casa, eu fui lá, Tô com pesquisei meta, comprar uma impressora, fala, né? os desenhos lá, tudo. E aí eu imprimi os desenhos, e aí cada um pegou um desenho para pintar lá e tudo. E pintaram. Entendeu? Eu lembro que o Akin, até hoje ele fala disso, que sempre na empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava na véspera de Natal, né? Até meio-dia. E aí todo ano eu levava ele, sabe? Meu, até hoje ele lembra disso. Eu já saí da empresa já faz uns 3 anos. E ele lembrava, não, eu já fui na empresa do papai, tudo. Teve um dia que ele ficou doente na escola, eu tive que buscar ele na escola, mas também tinha que trabalhar. E aí eu fui lá, peguei ele na escola doente, ele foi lá, dei um remédio pra ele. E ele ficou comigo lá no trabalho, ele lembra até hoje que ficou pintando com as canetas de trabalho do papai e tudo mais. Então, assim, ainda falou que tava cansado, que precisava de férias. Foi meio... Não ficou 2 horas lá, já pediu férias. Então, assim, é algo simples, sabe? Nem todo emprego igual hoje ele vive pedindo para ir trabalhar comigo, mas ele não pode, né? Porque é arriscado e tudo. Mas é algo simples, entendeu? Então, quando a gente fala de orfandade, existem vários ramos na sociedade de orfandade. Tem pais órfãos de filhos, entendeu? E uma das coisas assim que mais me marcou foi uma vez que eu fui num asilo. A avó de uma colega tava nossa e ela tava no asilo e ela tocava violão e ela falou, não, vamos lá que conversei com o diretor da clínica, vamos fazer um louvor lá pros velhinhos e tudo mais. E aí a gente fez um louvor pros velhinhos lá e tudo. E aí a gente depois foi conversar com ele, sabe? E aí uma senhorinha, não, porque daqui a pouco meu filho tá chegando, E aí a gente conversando com uma das enfermeiras, a enfermeira falou que fazia mais de 2 meses que o filho não ia lá visitar. Entendeu? Então essa é a condição que a nossa sociedade impõe. Entendeu? Então filhos órfãos de pais,
pais órfãos de filhos, entendeu? E muitas vezes até filhos que têm pais e são órfãos de pais. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos falar que pode uma mãe que amamenta os seus filhos se esquecer dele. Todavia o Senhor jamais esquecerá. Entendeu? Então, nós fomos adotados. Eu fui adotado por Jesus. Porque eu tinha marcas muito sérias na minha alma e que quando Jesus me adotou, eu entendi o que era amor. Entendeu? Eu entendi que tudo que eu passei era para me forjar para aquilo que o Senhor queria me colocar. Entendeu? Só entende o abandono quem passou. Só entende o luto quem passou pelo luto. Uma pessoa que nunca passou por luto, vê o outro de luto e fala, olha, vamos, para de chorar. Entendeu? E quando nós vamos para a palavra e nós vemos o livro de Jó, os amigos de Jó ficaram 7 dias do lado dele sem falar nada. E Jó chorando a perda dos filhos. E eles ficaram lá 7 dias sem falar nada. Também quando abrir a boca, só Deus para ter misericórdia, né? Entendeu? Mas assim, eles entenderam o luto. Entendeu? E só entende o luto quem passou. Só entende a orfandade quem passou. Então talvez você que esteja nos assistindo tenha sido órfão. Você tenha um buraco no teu coração de uma rejeição. Você tenha um buraco no seu coração de um luto que você viveu e talvez muito pequeno e que você foi criado por outras pessoas. Entendeu? E às vezes as pessoas que te criaram não foi amorosa como a família que me recebeu. Entendeu? Mas saiba que tem coisa que a gente passa que vai servir lá na frente por um propósito maior. E não para você replicar aquilo que você viveu, mas para você fazer totalmente diferente. Para você ser alguém fora da curva. Alguém que a gente fala fora da curva é aquela pessoa, tipo assim, olha, você podia ir até aqui, mas você foi além. Entendeu? Então, se você não recebeu amor, seja a pessoa que mais vai derramar amor. Se você não tinha uma família, seja a pessoa mais família que você puder. Entendeu? E mas como eu vou conseguir fazendo isso? Você vai conseguir fazer isso quando você deixar Jesus entrar nas suas feridas. Entendeu? Pode ser que deixar Jesus entrar nas suas feridas vai levar você para coisas que dói. Entendeu? Eu lembro uma vez que entrou um caco de vidro no meu pé e eu fiquei na surdina, porque se minha mãe soubesse, ela ia tirar. E aí eu fiquei na surdina, não falei nada, tal. E aí a minha pele cicatrizou com caco de vidro dentro. E aí sempre doía, sabe? Sempre doía. Por quê? Porque o caco de vidro estava lá dentro. Então, dependendo do esforço que eu fazia, do jeito que eu pisava, o que o caco de vidro ia lá? Ia lá e machucava de novo mais um pouquinho. E aí eu tive que fazer uma grande ferida para conseguir tirar aquele caco de vidro de dentro. E a dor que a gente guarda muitas vezes é como esse caco de vidro. Ele tá lá, cicatrizou, você já passou, mas ela permanece lá, sempre ferindo mais um pouquinho. Sempre ferindo mais um pouquinho. Quando você pensa que tudo já passou, volta lá. Entendeu? E você precisa deixar Jesus tirar essa ferida. Sabe, Jesus abrir, e para abrir vai doer um pouquinho, mas vai doer uma vez para nunca mais doer. Vai ser, sabe, aquele negócio, hoje vai doer, mas depois disso já era. É assim que a gente se cura de uma orfandade, porque Deus não nos abandona, mas nós abandonamos Ele. E quando nós o abandonamos, Ele vai lá e nos busca. Entendeu? Porque eu uma vez virei as costas para Jesus. E Ele foi lá e me buscou.
entendeu? Então, pode doer o que for, você pode chorar o que for, mas o choro, ele só passa quando nós estamos com Jesus. Porque a própria palavra dele nos garante que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Entendeu? Davi, ele fala muitas vezes, devolve-me a alegria da salvação. Muitas vezes você olha para a sua vida e não tem esperança. Muitas vezes você olha para dentro de você e só tem aquela marca, só tem aquele vazio, só tem aquela dor. E nós vivemos numa sociedade onde só tem dor para passar, onde só tem ódio para passar, onde só tem, sabe, eu fui ferido, então eu vou ferir também. Entendeu? A sociedade só tem isso para entregar, mas Jesus tem algo diferente que a sociedade não pode te dar, que é a cura das tuas dores. E eu não posso eu não posso deixar de mencionar o testemunho do pastor Cláudio Duarte, porque ele foi adotado, veio de uma família disfuncional, e que ele foi judiado, e que machucaram dele, e que feriram ele, entendeu? Dentro de uma família que se dispôs a cuidar dele. E hoje ele é um pastor, e o ministério dele é acerca de família. Entendeu? Então Jesus é aquele que pode pegar você de algo que você não tinha e fazer você ensinar quem tem. Entendeu? Essa é uma marca que nós somos felizes. Eu sou feliz de carregar essa marca de quem não tinha e hoje pode falar para quem tem. Sabe, porque eu fui privilegiado por receber de outras pessoas aquilo que a minha própria família não podia me dar. E eu vejo o cuidado de Deus comigo em colocar pessoas para me dar aquilo que eu não tinha. Entendeu? Então, eu também tenho uma palavra para você que hoje está na condição de órfão, que tem uma família que cuida de você, que te dá coisas boas e que, sabe, te dá o melhor que pode te dar. E você só se preocupa com a sua dor, você só se preocupa em expressar a sua rejeição, expressar o seu sentimento de rejeição, que é, olhe para essas pessoas, olhe para essa situação como uma situação de gratidão. Porque Deus te deu aquilo que você precisava receber. Deus te deu aquilo que você não tinha. Entendeu? Então não olhe com raiva, não olhe com sentimento, sabe, desalinhado. Mas olhe como aquele que tem gratidão por aquilo que Deus te deu. E é isso que eu tenho para falar. Sabe o que eu lembrei? Rapidinho. Você estava falando de adoção. Eu acabei de lembrar, é porque eu gosto muito de adoção. Eu sigo uma moça no Instagram que ela adotou. Ela não conseguia ter filho. E aí, por várias vezes, ela tentou adotar. E eu acho que é essa mesmo. E ela não conseguia adotar. E aí, um dia, ela começou a colocar em oração: mas eu quero ter um filho, nem que seja por via de adoção, eu quero ser mãe. E aí ela foi adotar e adotou 4 crianças de uma vez. Gente, mas as crianças, quando elas foram adotadas para agora, é uma mudança imensa. A fisionomia, o cuidado, e sabe, ela depois de um tempo que ela adotou essas 4 crianças, quando ela adotou uma menina com 17 anos, ela tava para fazer 18, e aí ela adotou ela com 17 anos. E hoje eles são uma família maravilhosa. E aí ela recebe muita pergunta: mas é seu filho mesmo? Ela fala: é meu filho mesmo, eu adotei, né? Tem meu nome agora. Aí, e é assim, é uma coisa muito linda. Acontece a mesma coisa com a gente. Pergunta: mas você é filho de Deus mesmo? Sim, nós somos filhos de Deus. O Senhor nos adotou, o Senhor nos resgatou de todo o pecado, de toda a imundícia, tirou a gente das nossas próprias convicções e nos colocou num lugar de príncipes e princesas. Porque nós não merecíamos sentir a presença de Deus, mas pela misericórdia dele, hoje a gente tem o privilégio de poder louvar, adorar e falar
de Jesus. É um privilégio ter ele dentro de nós. Glória a Deus. Quem É, disse que eu não sou princesa? o Fauner falou aqui, a palavra nos diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Eu só queria, eu acho que é até mesmo uma mulher que falaram de Fauner, falou que era você. Eu acho que é. Eu sigo algumas mulheres que adotaram muitas crianças, então o Fauner falou, você que teve a oportunidade, né, de receber uma nova família, que te derrama amor, que cuida, não despreze isso, não trate de qualquer jeito, não veja como castigo. O Fauner estava falando, eu estava lembrando de uma das gente, eu não vou lembrar, uma das mulheres que eu sigo, que, por exemplo, ela adotou uma menina e a menina não conseguia aceitar ela como mãe. Porque ela era loira, branca, dos olhos verdes. E a menina era negra, do cabelo cacheado. Então a menina não aceitava ela de jeito nenhum como mãe. Ela cuidando, ela ensinando, ela entregando o quarto de princesa, ela tirando a menina daquele estado que ela estava, trazendo para casa, sendo mãe e amando ela como filha. Ela não ela foi um processo de 2 anos para a menina aceitar ela como mãe. Então, assim, o Senhor te deu a oportunidade de você receber uma mãe, um pai, ter uma família. A gente fica muito emotiva de ter uma família. Então, não despreze isso. Foi o Senhor que te entregou. E tinha uma outra situação que eu ia falar, mas eu esqueci agora. Tinha uma outra situação, mas eu esqueci. Vou lembrar só quando acabar agora. Mas é importante, se você tem o desejo de adotar uma criança, entenda que existem processos, né? O processo da rejeição, as marcas que ela tem, então tenha paciência com ela. Tente tentar lidar de todas as maneiras possíveis, né? Com amor, com carinho, pelo amor de Deus, não devolve a criança, porque ela vai pensar, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que ninguém me ama. E aí vai criar mais uma ferida. Tenha paciência, peça ao Senhor a sabedoria e o discernimento e peça para que Ele te use e que fale com essa pessoa também. Porque por mais que são crianças e adolescentes, as marcas de feridas que causam nas pessoas, elas acabam ficando amarguradas. Quando elas recebem um pouquinho de amor, elas ficam, sabe, eu não quero isso, eu não mereço isso. Se eu nunca tive, por que agora eu vou ter? E não consegue aceitar isso. E depois que aceita, ela fala, graças a Deus que eu aceitei. Porque demora um pouco do entendimento, né? Pra pessoa entender. Acaba que às vezes a gente acha que é ingrato, mas não é que é ingrato, é que nunca teve isso. Que nunca aprendeu, E aí né? quando tem, a pessoa fica meio assim, tá, o que eu faço? Como que eu vou fazer? Será que é verdadeiro? Será que é de verdade que essa pessoa me ama, que essa pessoa vai cuidar de mim? Por mais que você mostre que ela vai demorar um pouco pra entender que é. Porque às vezes a pessoa não conhece o amor, né? Exato. Então, como ela não conhece o amor, ela precisa conhecer. E conhecer o amor não é do dia para noite, mas é um processo ali que você vai construindo, né? Todo relacionamento ele não nasce do dia para noite, ele é construído. E esse também não é um processo diferente. Você vai construir um relacionamento novo com uma pessoa nova. A grande diferença é que você vai construindo um relacionamento com um bebê que você gerou. Entendeu? Então na barriga ele já conhece sua voz. Entendeu? Eu lembro que quando a Carol estava grávida do Akin, a hora que eu chegava, assim, que eu falava, oi, tudo bem? Aí ele já começava a pular na barriga, assim, sabe? Então, assim, o bebê ele já tem esse processo, né, de ouvir a voz e tudo mais. Então, é construído, não deixa de ser construído. Ele já está construindo ali. Quando você pega uma criança já mais grandinha, você vai precisar construir esse processo. E ele vai demorar o mesmo tempo ou até mais para construir, entendeu? Então, assim, continue, persevere, entendeu? Derrame amor, sabe? Cada vez mais derrame amor. E eu assisti uma série muito legal, e o nome dessa série é This Is Us, Esses Somos Nós. E ele fala de uma família
começa com o casamento dos pais e tudo, eles se conheceram, e aí a moça engravidou, e aí quando ela percebeu que estava grávida, ela estava grávida de trigêmeos, e aí ela vai lá e dois nenéns nascem, e um infelizmente não deu muito certo, ele faleceu. E aí, no mesmo dia que os filhos deles nascem, um outro bebê foi jogado, abandonado na frente do corpo de bombeiro. E aí, quando o pai das crianças dos gêmeos vai lá, ele vai lá e os bombeiros levaram a criança para o hospital, tudo, e aí deixaram os 3 bebezinhos lá, os 3 juntos. E aí ele volta no quarto onde a esposa dele tá, chorando porque perdeu um. Ele falou, olha, eu tenho a solução. E aí ele vai lá e leva a esposa onde tá lá e ele fala, ó, 1, 2, 3. Só que esse terceiro bebê era um bebê pretinho. E aí ela olha pra ele assim, não é, por que não? E aí eles vão e adotam essa criança, tudo, e aí vai mostrando o desenvolvimento dessa criança, tanto dele quanto dos outros, os demais. É uma série muito boa e é que ela nos ensina sobre amor, sobre paternidade, sobre filiação, entendeu? É uma série maravilhosa. Eu recomendo. Lembrei o que eu ia falar. A Vitória começou a falar daquele que adota. Que eu estava falando, né? Que a menina não aceitou ela como mãe. Mas para alguém chegar e adotar, saiba que ela venceu muito preconceito. Ela teve que ter muita sabedoria, muitas vezes, para não enfiar a mão na cara de alguém. Porque, gente, as pessoas são muito sem noção. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Tem uma outra mulher que eu sigo, essa já é cristã. E ela adotou, né? E teve um determinado evento que ela falou que tinha um pastor, que era referência, que ela gostava muito dele, ele era conhecido, famoso, e ele olhou para ela e fez uma pergunta. Mas como que você teve essa coragem de pegar e pôr dentro da sua casa? Porque não é do seu sangue, né? Não é seu sangue seu. Aí ela simplesmente, gente, a mulher se encheu de sabedoria, porque eu ouvindo, eu fiquei com raiva do homem que eu nem sei quem é. Ela se encheu de sabedoria e falou, quem disse que não é do mesmo sangue que o meu? O sangue que corre nas minhas veias, corre nas veias dele, porque é o sangue de Jesus. Eu falei, nossa, que tapa na cara, hein? Glória a Deus, não precisava nem de um físico mesmo. É isso mesmo. Quando a gente fala de adoção, a gente fala de um pai de amor. Porque a gente trouxe diversas situações de pessoas, né, que adotaram, pessoas que foram adotadas. E assim, quando a gente fala de adoção, a primeira pessoa que vem na minha mente é Deus. Por quê? Porque ele teve a misericórdia de pegar e olhar pra gente e de entregar o único filho dele para que nós pudéssemos ser filhos junto também. Então, assim, não tem uma explicação. E quantas vezes nós, como filhos, a gente simplesmente pega e vira as costas e a gente age que nem essas crianças que não se acostumaram com o amor, que não se acostumaram com o cuidado, com o zelo. A gente faz da mesma forma, a gente bate pé, a gente quer viver com as nossas marcas, com aquilo que são as nossas angústias, os nossos traumas, e o Senhor só querendo pegar e falar assim, vem aqui, deixa eu limpar o seu coração, vem aqui, deixa eu limpar, deixa eu trocar suas vestes, deixa eu deixar você bonito, deixa eu deixar você mais apresentável, mais parecido comigo. Então, assim, a adoção, ela requer muitas coisas, muita sabedoria, muito cuidado, muito zelo, muita paciência, muito discernimento, muito entendimento, porque uma criança que está ferida, ela só vai extrair, só vai ter atitudes daquilo que ela já aprendeu, daquilo que ela viveu. Então, assim, eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante, que era um pastorzinho, e aí ele tinha várias outras ovelhas. E aí uma ovelha era diferente, que era pretinha. Sempre tem uma ovelha que é diferente e vai embora. E aí essa ovelha, ela pegou e ele tirou, porque ele estava limpando, tirando o excesso da lã das ovelhas, e das outras ovelhas ele tirou um monte, não sei o que, e quando chegou ela era mais menorzinha, sabe? E ele só tirou um pouquinho dela.
E ela olhou aquele monte de que ele tirou das outras e a dela lá pequenininha de outra cor. E ela olhou e falou: eu vou embora. E aí a ovelhinha desse jeito. Ela simplesmente pegou e foi embora. Foi indo pro lugar mais alto do mais alto e não sei o quê. E até que ela se feriu. Ela feriu a patinha dela. E aí tinha um ninho de urubu que tava rondando ali pra poder pegar ela assim que ela morresse. E aí o pastor notou a diferença dela e ele foi atrás da ovelha. E aí ele foi, passou toda, subiu, desceu e não sei o que, caindo tempestade lá e tal. E aí ele pega com o cajado dele e ele tenta pegar a coisinha. Só que ele vê que tinha um ninho de urubu ali rondando. E aí ele pega e tenta bater nos urubus, o urubu ataca ele. Então, tipo, mó difícil de pegar a ovelhinha, né? Aí no fim pega, cai um raio, quebra o cajado dele. Ela vai, ele tem que se esticar pra poder pegar ela dentro do buraco que tava. E aí ele pegou, trouxe a ovelha de volta, deixou ela toda bonitinha de novo. E ela veio ferida, porque ela perdeu a patinha dela. Então, assim, muitas vezes nós somos essa ovelha que damos trabalho para Jesus. Porque é isso que a gente faz muitas vezes. Não, mas eu tô vendo que o Senhor tá dando mais atenção para as outras e para mim o Senhor não tá dando atenção. E aí, Jesus? Tem gente que pensa dessa forma. E aí, Jesus? O Senhor tá respondendo as orações de fulano e eu tô vendo que o Senhor tá trabalhando na vida de fulano e não sei o quê. Mas eu não sou seu filho também? Não fica às vezes esse questionamento. Por nós sermos seres humanos? Por nós sermos seres humanos. Mas a gente precisa entender que o Senhor, ele fala que há um tempo para todas as coisas. E assim, se ele pegou e ele falou que até os confins da terra ele estará conosco, então até os confins da terra ele vai permanecer com a gente. E a gente precisa permanecer com ele, porque não adianta a gente falar: Jesus, o Senhor está se afastando de mim, e dar uns trocentos passos para trás, porque não tem como, ele vai permanecer sempre no lugar dele. A adoção, ela vai do amor. E o amor, ele supera todas as coisas. Pode parecer uma frase clichê, pode parecer, mas o amor de Deus, ele supera todas as coisas. Não é o amor pelo ser humano. Olha, eu amo a Vitória e isso vai vencer tudo. Não. O amor de Deus, ele vence todas as coisas, ele supera todas as coisas. Então a gente tem o privilégio de receber esse amor. E eu acredito que esse amor, ele tem que ser compartilhado. Hoje nós temos diversos irmãos e eles são diferentes. E a gente olha para os nossos irmãos como a Vitória olhava para o Fauner negro, alto, magrelo, bem mais alto que a gente. E olha para ele e fala assim: não, mas como é que ele não pode ser meu irmão? A gente tem que olhar assim para os nossos irmãozinhos. É com a inocência da criança. Porque a gente olhar pro nosso irmão e falar assim: mano, por mais que ele veio ferido, machucado e tal, não sei o que, independente daquilo que ele viveu, poxa vida, ele permanece sendo meu irmão e eu preciso cuidar dele, tratar dele da forma que a minha mãe cuidava de mim, da forma que os meus irmãos olhavam por mim. Às vezes ficavam irritando, ficavam enchendo o saco, mas é dessa mesma forma. É um olhar de cuidado, de zelo, sabe? Quando a gente tá no meio da igreja, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico com raiva de algumas pessoas que não é possível, Deus, ele desceu do céu quase para poder falar com a pessoa, entregou todo o amor, entregou toda a possibilidade, deu todo o caminho, não sei o quê, e a pessoa pega e fala assim: não, mas eu não sei mais o que fazer, eu vou permanecer aqui. E aí eu fico assim olhando e falei: meu Deus do céu, olha só. Eu fico pensando, falei, olha só a estrutura que o Senhor levantou para poder te curar, para poder te transformar, para trazer uma nova vida sobre você e você permanece querendo ficar do mesmo jeito. Às vezes me dá raiva e falo: meu Deus do céu, Jesus, como é que pode um negócio desse? E aí eu pego e falo assim: eu não vou chegar na pessoa e falar porque eu tô com raiva, Senhor. Aí eu espero acalmar. Eu não posso falar com raiva com a pessoa. Se eu chegar na pessoa com raiva, acabou. Aí eu pego, respiro fundo, oro, choro. Meu Deus, mas não tem sentido. Choro de dor porque a pessoa tá ferida, tá sofrendo. E aí depois eu chego e falo assim: você sabe, né? Você faz parte da minha família. E aí eu olho pra minha mãe e falo: mãe, a senhora tem 5 filhos só. E eu conto nos dedos, tá? Ó, eu falo desse jeito, brincando com ela, claro. Aí eu falo assim: ó, só tem 5 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó. É aqui, seus filhos. Agora o resto é resto. Brincadeira, gente. Eu falo pra ela assim, mas só por brincadeira. Mas ela tem a família abrangente. Você pode ver que minha mãe olha e fala assim: ai, filha, não sei o que, ai, filho, não sei o que. Aí fica os 3 aqui. Eu falo a Vitória, que é os mais ciumentos, fica só olhando assim: como assim, filho? A gente, o pai nem liga, mas a gente fica: como assim, filho? Mas a gente sabe que é o carinho, o cuidado, o zelo, sabe?
Para os meus pais chegar a chamar alguém de filho, é porque ver a necessidade de pegar e de ter um cuidado materno, paterno. Então, não é qualquer pessoa que eles olham com cuidado e falam assim, olha, eu vou pôr na minha vida e você vai ficar aqui na minha vida só porque eu quero. Não é assim. Com o Fauner não foi desse jeito. E todas as pessoas que passaram lá por casa foram pessoas que o Senhor escolheu e que precisavam dessa paternidade, dessa maternidade. E eu sei que muitas vezes aquilo que fere a gente tende a jorrar nas pessoas, mas a gente precisa filtrar aquilo que a gente vive, porque nem toda a dor que a gente vive é para matar a nós, é para matar as pessoas que estão ao nosso redor, mas é para gerar um fruto de amor, um fruto de paz, um fruto de alegria, um fruto de misericórdia, de compaixão, de derramar aquilo que é o melhor, externizar aquilo que era ruim como algo bom. É para isso que serve a dor. É aprendizado de levantar e se reconstruir. Uma coisa que Jesus ele sempre me ensinou é, não é porque você está sentindo dessa forma que todo mundo precisa sentir dessa forma. Você sentiu, você filtra para trazer o melhor para as pessoas. Não é porque você está triste que todo mundo ao seu redor tem que estar triste. Ele sempre me ensinou, se você vê alguém que está triste, por mais que você esteja triste, esquece a sua dor e ajuda a pessoa. Por quê? Porque se a pessoa ela permanece daquele jeito, talvez é porque ela não teve nenhum sentido para poder entender de como ela pode levantar, de como ela pode ser transformada, o que ela pode fazer com tudo isso que ela tem vivido. Então, assim, a maternidade, a paternidade do Senhor, ela serve para gerar cura. E nós estamos aqui para ser curados. E eu acho importante o que a Vi falou da gente adotar alguém. Eu nunca tive esse negócio que nem a Vitória falou assim, nossa, vou adotar uma criança. Gente, eu não tava nem pensando em ter filho, quem dirá adotar. Eu já posso, já tenho, criança, já sou maior sabe? de idade, já posso adotar se eu quiser. Eu nunca tive isso. Mas eu acho que é importante. Por quê? Porque são vidas que já foram criadas. E se estão aqui nesse mundo foi porque Jesus permitiu e ele tem um propósito na vida delas. E nós precisamos fazer não só o papel de igreja, mas de família também. Porque elas não têm família. E a família que a gente tem, que a gente aprendeu a ser, que a gente tem aprendido a ser, a gente precisa derramar sobre elas E também. a gente aprende com o próprio Deus, né? Sim, Ele nos trata assim. é isso mesmo. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Glória a Deus. Gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa guardar o coração de vocês, possa te ensinar que você é adotado, mas não é aquele negócio de você foi achado na lata do lixo, que nem a gente fala para os nossos irmãos mais novos. Não é assim, mas é um adotado de você foi acolhido. O Fauner falava isso pra gente, ele que era um adotado. Que estranho, né? Enfim. O Fábio também. Enfim, não é esse adotado, mas é um adotado de acolhido, de ser separado, de ser cuidado, de ter um zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se você é uma pessoa que foi adotada fisicamente por uma família, tenta também se abrir, olha que a pessoa também ela deve ter passado por poucas e boas para hoje conseguir ter um filho. Por mais que não seria legítimo, entre aspas, porque a partir do momento que a pessoa acolhe isso dentro da sua casa e registra no próprio nome, é parte da família e faz parte do próprio sangue, entendeu? Então, tenta se abrir para poder viver aquilo que é o novo tempo que você está tendo, o novo tempo de Deus que Ele preparou para você viver com essa nova família, com novas experiências, com nova forma de se portar. Aprende junto com eles a conviver com a família nova que vocês têm. E se você é um pai, tenha muita, mas muita paciência. Já teria que ter, se fosse um filho legítimo seu, quem dirá aquele que foi gerado pelo outro, mas que hoje está sendo gerado por você. Então cuida, zela, dê a educação que é devida, entenda aquilo que é a necessidade da criança ou do adolescente que você adotou. Se precisar passar por médicos, psicólogos, psiquiatras, seja o que for, coloque para que isso tenha um bom desenvolvimento para a pessoa, para a criança ser curada. E se você é cristão, mano, dobre os teus joelhos, feche os teus olhos e clame ao Senhor. Ore por essa criança. Dobre o seu olho, não tem como.
Mas ore, sabe? Dobre o seu joelho, feche os teus olhos e clame por essa criança, clame por esse adolescente, porque eles são a primícia e eles são aqueles que vão estar no próximo tempo, a próxima geração que um dia vai estar no nosso lugar com a mesma idade e que precisa estar melhor do que a gente, porque aquilo que são os nossos frutos, eles precisam avançar e além daquilo que nós possamos alcançar. Amém? E seja adotado por Jesus. A melhor coisa que a gente faça, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau.